Diz: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Sabe o que Moisés estava dizendo aqui? Eu quero ter uma mente sã, espiritual. Eu quero conhecer mais do teu caminho para que eu seja sadio e minha mente seja estruturada na rocha. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Quanto mais você conhece o Senhor, mais graça dele está sendo derramada na tua vida. A falta de conhecimento enfraquece a tua fé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômios, capítulo 32. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Que o Senhor Deus nos ajude, meus irmãos. Como saber se sua saúde mental em Cristo está sadia? Como saber se você tem ou não algum transtorno mental, espiritual? É possível medir o seu nível de saúde mental, espiritual? Sim, é possível e necessário fazer uma análise de suas faculdades mentais em Cristo. É muito necessário. As pessoas, quando estão aflitas, angustiadas, atormentadas mentalmente, geralmente elas procuram profissionais para cuidar de sua saúde mental. Aí se encontram os psicólogos, os psiquiatras. Muitas pessoas são mais prudentes e procuram não simplesmente porque passam a ter algum transtorno mental, alguma perturbação, mas como forma de prevenção também, para se autoavaliar, para se auto-questionar. E na terapia feita com o psicólogo, você pode ir tendo noções de algumas coisas que você pode perceber está faltando na sua vida, no sentido emocional, no sentido psíquico. Mas é importante que se saiba que da mesma forma que quando muitas vezes o transtorno é muito agressivo e a pessoa que é levada, por exemplo, para um psiquiatra, de lá sai com alguns medicamentos que só são liberados através de receita, também a mente do crente passa por transtornos e perturbações grandiosas. E isso deve-se à falta de palavra, à falta de conhecimento. Na psicologia se cura pela palavra. O ouvir
E aí as pessoas começam a tirar de dentro aquilo que elas têm de tanto conflitante nas suas vidas. E elas começam a se sentir mais leve, porque é muita coisa presa dentro de si, que precisa ser posta para fora. E na escuta isso ajuda e muito. Mas eu quero que vocês entendam também que esse momento deve-se existir diária e constantemente com o crente e Cristo. Observe que a sua saúde mental e espiritual, ela estará bem à medida que você esteja conversando com o Senhor. Então é importante esse momento de oração, aonde você tira tudo de dentro de você e entrega ao Senhor. Como aquela mulher meretriz que aos pés de Jesus Cristo chorava e confessava e descarregava suas lágrimas aos pés do Senhor. E ali ela estava tendo sua alma limpa. Da mesma forma, os irmãos devem se comprometer com a oração e tirar de dentro tudo aquilo que os irmãos estão sentindo, tudo aquilo que os irmãos pensam a respeito de Deus, tudo que os irmãos conhecem, precisa ser falado com o Senhor e com as pessoas aí fora. Isso fará com que tua mente espiritual seja cada vez mais estruturada e sadia. E também o ouvir da palavra fará com que você adquira conhecimento, para que você saiba como se conduzir, para que você saiba como lidar consigo mesmo. Porque o pior mal que existe na tua vida é o teu eu, que é confuso e perturbado, e insiste em se guiar pelo que não presta, sendo que a palavra é aonde você vai encontrar direcionamento, conforto, consolo, correção, disciplina. Pois bem, é importante saber como anda a sua saúde mental. Moisés disse que ele proclamaria as grandezas de Deus, como nós vimos. E ele ordenou que se falassem também nas grandezas do Senhor. É isso que você precisa fazer para você ter sua saúde mental cada vez mais pura e preservada. Falar do Senhor. Mas como falar do Senhor sem conhecê-lo? E qual vai ser o ânimo de se falar de alguém que não se conhece tanto? Então, quanto mais você conhecer de Deus, mais você fala dele. E quanto mais você conhece dele, mais você fala com ele. É necessário que se conheça. Então, tem um irmãozinho que não ora tanto. É porque ele não conhece tanto. Pelo menos não profundamente, na sua interioridade. Tem um irmãozinho que nem prega tanto. Quase não fala de Jesus. É porque ele não conhece tanto, porque eu digo a você, se você conhecer ao Deus eterno, genuinamente, você jamais conseguirá ficar sem falar. Do mesmo jeito, aqueles que estão vivos não conseguem ficar sem respirar. Assim são aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor, não conseguem ficar muito tempo sem falar dele. E quando não tem ninguém para falar, eles falam com ele. Então é o tempo todo falando de Deus ou falando com Deus. E falando o quê? Conhecendo quem ele é e quem ele é. Moisés está dizendo aqui no versículo 4: eis a rocha. Então ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Suas obras são perfeitas. Não existe imperfeição nas obras de Deus, mas existe imperfeição nas obras dos homens. E são as obras de Deus perfeitas que são corrompidas pelos homens, porque todos os seus caminhos são juízo.
Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Conhecendo-se Deus, você terá uma mente sã. Só conhecendo verdadeiramente o Senhor Jesus, você terá como ter uma mente saudável e próspera. Quem é Jesus? O que você pode falar dele? O que você conhece a respeito dele? Quem é Jesus? Vocês sabem dizer quem é Jesus? Porque Jesus Cristo faz questão de saber. Jesus Cristo quer saber de vocês quem vocês dizem que ele é. Observe que ele agiu assim com seus discípulos. Mateus capítulo 16, do 13 ao 17. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Percebem que vocês precisam conhecer a respeito dele, e que se você hoje é um fraco mentalmente, se você tem transtornos mentais espirituais, se você é um fraco, isso se deve à tua falta de conhecimento dele. Porque à medida que você conhecer ele, você será estruturado nele. E é o que Jesus Cristo pergunta aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Não importa mais o que o povo lá fora diz, quem eu sou. Eu quero saber de vocês que me seguem, que estão aqui me adorando, que estão aqui me servindo e sendo meus discípulos. Eu quero saber de vocês quem eu sou. Eis a resposta de Pedro. Então respondeu Simão Pedro e disse: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele tinha noção de quem de fato Cristo era. Ele passou a ter essa noção no encontro que ele teve com Cristo. Quando Jesus Cristo disse para ele: não pescasse nada, não. Passamos a noite e a madrugada toda e não conseguimos nada. Jesus Cristo disse: volta, pesca. Lança a rede do lado direito do barco. E ele: Senhor, a gente passou horas e horas e não pescamos nada, mas pela tua palavra faremos isso. E foi e lançou. E o barco, a rede encheu de peixes, de maneira que quase arrebenta. E ali Pedro entendeu quem era o Cristo. Porque aquele que estava diante de Pedro era aquele que ordenava todas as coisas do universo. Os peixes atendiam ao seu comando. A natureza era serva dele. Todas as coisas trabalham em prol dele. Pela ordem dele, tudo é sustentado. E quando Pedro percebeu aquilo, Pedro prostrou-se diante dele e disse: retira-te de mim, Senhor. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de tua presença. Eu não sou digno que o Senhor me dê atenção. Então, retira-te de mim. Percebem que aí Pedro começou a ter uma cura mentalmente falando, uma cura espiritual, aonde ele começou a conhecer mais de si, porque conheceu do Senhor. E ele disse: eu não sou digno de tua presença. E o Senhor disse: não temas, eu te farei pescador de homens. Então observe que o Senhor está direcionando Pedro a um sentido. Qual é o sentido da tua vida? Como eu já falei aqui,
Todos precisam ter um sentido para que queiram continuar vivendo e para que sintam-se de alguma maneira realizados. Viktor Frankl, como eu já falei aqui, ele passou por experiências terríveis no campo de concentração, quando ele foi enviado para lá por Hitler. E ele, como psicólogo, começou a estudar o comportamento das pessoas que ali estavam. E ele percebeu que aquelas pessoas que conseguiam sobreviver era porque elas tinham um sentido para viver. Elas tinham um sentido na vida, elas diziam: não, eu tenho coisas boas ainda a experimentar, e eu tenho esperança. Então esse sentido fazia com que essas pessoas quisessem viver. Enquanto ele começou a observar que aquelas pessoas que estavam mais perturbadas eram aquelas que não viam mais sentido na vida. E eles, no trabalho, recebiam cigarros como medalha de troca. E ele percebia que cada vez que as pessoas começavam a fumar, era porque elas estavam prestes a abandonar a sua vida. E muitas se jogavam na cerca elétrica para morrerem eletrocutadas, porque o cigarro eles juntavam para trocar por comida, enquanto havia sentido para a vida. Quando não havia mais sentido para a vida, eles diziam: não preciso mais de nada. Então fumava aquele cigarro como se fosse uma despedida da vida. Mas observe, aqueles que encontram um sentido para a vida, eles querem continuar vivendo. E eu pergunto para vocês, qual é o sentido da vida para vocês? Seria Cristo? Porque se for o Senhor Jesus Cristo, vocês precisam conhecê-lo de fato. E Jesus Cristo diz para Pedro: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você recebeu uma revelação dos céus. Essa rocha que você descobriu foi revelada pelo Pai para você. Então observe, se vocês conhecem a Jesus, é porque existe uma relação íntima, profunda, singular entre Deus e você. Se você conhece a Ele cada vez mais profundamente, é porque esta relação cada vez mais tem se tornado profunda, mas é preciso que haja um sentido para a vida e que vocês não desfoquem Cristo deste sentido da vida de vocês, porque muitos o fazem. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Entendam, Jesus Cristo aqui não está tratando de estrutura física, mas de estrutura mental. Ele não está falando de prédios com paredes de tijolos. Ele está falando de uma mente sadia. E ele está dizendo: olha, quando vierem as tribulações, esse que está construindo a sua mente na rocha, que sou eu, esse vai resistir no momento da angústia, da tribulação. Vai vir dificuldades terríveis e tormentas terríveis, mas este permanecerá firme, não que não sinta, não que não chore, mas não desistirá do seu propósito de ser instrumento para a glória de Cristo. Então vocês precisam estruturar a mente de vocês no conhecimento da rocha. Jesus é a rocha, não Pedro. Os papistas tentam fazer de Pedro um Deus quando dizem que ele é a pedra, a rocha
onde a igreja será construída. Isso é um equívoco terrível, porque faz de Pedro um Deus, e faz com que a igreja dependa de um homem. Mas nós temos provas de que não era Pedro a rocha, mas o próprio Cristo, ou seja, a afirmação de Pedro era a rocha. E Jesus Cristo está dizendo: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, dessa tua afirmação, dessa revelação de Deus, a igreja será edificada. Algumas provas de que Pedro não era essa rocha que os papistas alegam. Pedro disse: eu jamais te negarei. Uma afirmação de quem certamente seria uma rocha se a cumprisse. Porque Jesus Cristo disse: olha, todos vocês vão me abandonar, eu vou ficar só. E vão me prender e vão me crucificar. E Pedro disse: Senhor, não. Mas ele negou. Ele chegou a dizer o seguinte: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E Jesus Cristo diz: Pedro, ainda hoje, não vai precisar passar nem 24 horas, ainda hoje você vai me negar. 3 vezes, não é uma só não. 3 vezes. E ele diz: Senhor, ainda que me seja necessário morrer por ti, eu não te nego. Percebem que Pedro acreditava que ele era uma rocha, quando na verdade ele negou. E só não sucumbiu como Judas, porque Jesus Cristo disse: eu rogarei por ti, para que tua fé não desfaleça. Então eu, a rocha, estarei te sustentando. Observe, o próprio Pedro revelou que não era ele a rocha, mas o Cristo. 1 Pedro capítulo 2, do 6 ao 8. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então estes foram postos para tropeço mesmo. E eles não entendem o valor de Cristo, o valor do Evangelho. E quando você começa a fazer, há de fato alguma admiração. E você começa a perceber que essa pessoa está chegando ao conhecimento de Deus. Mas de uma hora para outra, essa pessoa começa a surtar e começa a falar coisas contra aquilo que ela vinha entendendo. E o que acontece? Essa pessoa ou está doente mentalmente, espiritualmente, ou essa pessoa está morta mentalmente, espiritualmente. A perfeição de suas obras, é isso que Moisés está dizendo. Conheça ele, estudando os seus feitos. Tudo que ele já fez, tudo que ele anda fazendo. Eclesiastes fala dessa perfeição. Capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. E por mais que vocês tentem acrescentar algo, jamais o conseguirão. E as suas obras duram eternamente. Agora, as obras dos homens não. Pelo contrário, o que é bom e belo torna-se feio e sujo. 1 João capítulo 1, versículo 18 explica por quê. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós. Então não vai vir nada de justo, de bom, de perfeito do homem, a não ser que ele esteja em Cristo, a não ser que ele conheça de fato a Cristo, e trabalhe e reaja e tenha atitudes decorrentes do conhecimento e da graça que ele tem de Cristo. Aí sim vem coisas boas. Ele começa e termina, assim é o nosso Deus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele não vai fazer a obra dele na tua vida pela metade, porque ele não é homem. Se ele começou, ele vai terminar, é o que Paulo está dizendo. Diferente dos homens que são completamente confusos, começam uma coisa e não terminam, e quando a fazem de forma imperfeita. Deus fará perfeitamente a sua obra na tua vida até o dia de Cristo. Todos os caminhos do Senhor são julgamentos. Os fins de seus caminhos são todos justos, e ele é sábio. O julgamento do Senhor significa prudência, justiça. Os caminhos do Senhor são retos. É isso que Oséias diz, quando fala no capítulo 14, versículo 9: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A sua mente precisa estar naquele que é justiça, que é retidão, ou como os transgressores, você tropeçará. Ele é um Deus de verdade, em cuja palavra podemos aceitar e confiar. A palavra dele sempre se cumprirá. Se ele falar mal para um, ela há de se cumprir. Se ele falar bem para outro, ela também há de se cumprir. Assim diz Isaías no capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. E as pessoas pegam isso só para falar das prosperidades e das bênçãos prometidas pelo Senhor. Elas esquecem que da boca do Senhor também sai juízo, indignação, maldição sobre aqueles que desconhecem a sua glória, que ignoram a sua majestade. E essas pessoas não entendem que quando Deus lança essa palavra de condenação, ela não voltará vazia, ela voltará cumprindo aquilo para que foi designada. Da mesma forma, se ele levantou pelos irmãos palavras de conforto, consolação, de salvação, ela não voltará vazia, mas cumprirá o propósito dela. Ele não tem iniquidade. Aquele que nunca enganou ninguém que confiasse nele, nunca ofendeu ninguém que apelou para a sua justiça, nem nunca foi duro com qualquer um que se lançou à sua misericórdia. É preciso que se entenda isso, e desta forma você se submeterá ao teu Senhor, ao teu Deus. 1 Reis, versículo 8, 56 diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Ele tem suas promessas, ele ordena os seus mandamentos e os seus preceitos. Se vocês os observam, essa palavra se cumprirá em vossas vidas. Meus irmãos, Salmos 92,
o versículo 15 diz: para anunciar o Senhor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Quer saber se sua mente é sadia espiritualmente? Quer saber? Veja o quanto você fala dele, e o quanto você conhece dele. O que Moisés disse lá foi o seguinte, que ele conhecia os grandiosos feitos do Senhor, e ele disse: proclamai os feitos do Senhor. E é o que o salmista aqui está fazendo, e é o que você precisa fazer. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. É isso que eu vou anunciar, que o Senhor é reto. Hebreus diz o seguinte, falando das ricas promessas do Senhor, do versículo 6, capítulo 6, do 9 ao 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Percebem que o Senhor tem uma palavra só, e que Ele não volta atrás, e que essa palavra se cumprirá, e que suas promessas são verdadeiras, e se cumprem. Então por que não, com sua mente sadia, com seu conhecimento dEle, por que não proclamar o glorioso nome dEle? Por que não crer nestas ricas promessas e não continuar firmes na obra que Ele confiou a vocês? Por que não? Se Ele tem todas essas promessas e sua palavra é fiel. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 57 e 58, diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cada coisa que você faz, por mínima que seja, o Senhor tem registrado em sua fidelidade e em sua retidão. Nele não há injustiça, e Ele há de recompensar aos irmãos por cada lágrima derramada, por cada suor ofertado ao Senhor, por cada trabalho realizado. Ele não vai esquecer do vosso trabalho. E o que vocês precisam fazer é permanecer firmes e inabaláveis, construir a casa de vocês na rocha. Mas Cristo não está falando de paredes, Ele está se referindo à tua mente. Construa a sua estrutura mental na rocha. Faça de sua mente uma casa estruturada na rocha, para que quando venham as tribulações, as tempestades da vida, você esteja estruturado. Porque se assim não for, se você não tiver esse conhecimento dele e não viver esse conhecimento dele, entenda, a falta de conhecimento faz de tua fé fraca. Você será um crente fraco. Qualquer coisa vai te perturbar. Não precisa ser nenhuma grande tempestade. Só a possibilidade de você imaginar que há de vir uma tempestade já acaba com tua estrutura. Porque você sabe, lá dentro você sabe que você construiu a sua estrutura mental na areia. E você diz: meu Deus, se vier isto, e se essa doença, e se essa crise, e se esse vírus, e se essa dificuldade financeira, e você treme, e você vive angustiado antes mesmo do mal chegar, porque você sabe que a sua casa construída na areia não vai resistir. Então, para construírem na rocha, construam no conhecimento genuíno
da palavra de Deus. Lembrem-se dos 5 solas. Sola Scriptura, então só tenham as Escrituras como regra de fé e prática. Solus Christus, então só tenha a Cristo como o foco da tua vida. Sola Gratia, saiba que você só é alguma coisa pela graça. Sola Fide, saiba que somente a fé é que te conecta a Deus, é que te salva. Soli Deo Glória, só a Deus toda a glória. Conhecendo estes 5 solas, essas 5 colunas apresentadas pela Reforma Protestante, estudando na palavra de Deus, cada uma delas, você terá uma mente bem estruturada. E saiam e falem dele, falem dos seus grandiosos feitos. Afinal, foi esta ordem que ele deu em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre a igreja. Cadê o poder da igreja? Para quê? Para sair curando, fazendo grandes milagres? Não! Para fazer isso que ele ordenou. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Estão anunciando? Então estão doentes mentalmente, espiritualmente. O cristão de mente sã sabe para que veio ou para que foi chamado. Cristão de mente sã sabe que o sentido da vida dele é a palavra de Deus. Jeremias 12:1 diz o seguinte: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Por que procedem mal essas pessoas e prosperam, Senhor? Mas observe, ele já tinha conhecimento, ele não entendia qual era o plano de Deus nesse aspecto, mas ele já entendia que Deus é justo e tem toda a sabedoria. É tanto que ele já chegou rendido e disse: Senhor, justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Eu sei que eu vou perder, mas eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero ter entendimento. Me explica isso, Senhor. E Deus dá a explicação. Faça o mesmo, meus irmãos. Procurem conhecer tudo a respeito de Deus. Quero encerrar lendo o Salmo 36, versículo 6, que diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Este é o Deus, cheio de majestade, glória, poder, amor e justiça. Resta ao seu povo conhecê-lo, para que sejam tratados de seus transtornos mentais e espirituais. Que Deus abençoe a igreja e fortaleça a mente de cada um dos amados. Quero ler para os irmãos o versículo 13, que diz: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Sabe o que Moisés estava dizendo aqui? Eu quero ter uma mente sã, espiritual. Eu quero conhecer mais do teu caminho, para que eu seja sadio e minha mente seja estruturada na rocha, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Quanto mais você conhece o Senhor, mais graça dele está sendo derramada na tua vida. E considera que esta nação é teu povo. E Deus atende o clamor de Moisés.